Olá, a paz seja convosco. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus que mais uma vez estamos aqui reunidos com este santo propósito que é de anunciar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida de cada um que me ouve e por aqueles que ainda ouvirão, porque esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, sem perca de tempo, vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com Deus nessa hora em nome de Jesus Cristo. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, agradecemos por suas ricas misericórdias, porque elas se renovaram mais uma vez esta manhã e ainda continuará se renovando, porque esta é a tua promessa para nós que somos seus filhos, seus eleitos e escolhidos. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, agradeço por cada um que me ouve nesta hora, por cada um daqueles que se fará presente comigo no anunciar desta bendita palavra, essa palavra de fé e esperança e confiança firmada somente no Senhor, através do teu Filho Jesus Cristo, confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu rogo a Ti, eu te imploro, Pai, em nome de Jesus Cristo, que tem de piedade de nós, porque somos fracos, falhos e pecadores. Ainda falhamos, ainda erramos, o nosso corpo ainda habita em nós a corrupção, ainda há em nós muitas falhas que precisam ser removidas, retiradas, extirpadas e expulsas de nós. Peço a Ti que através do sangue purificador de Jesus Cristo, este sangue carmesim, este sangue santo de Deus que foi derramado no Calvário, possa lavar as nossas impurezas e nos purificar de toda iniquidade, de toda transgressão e injustiça. Prepara o nosso espírito para receber a Tua palavra, limpa os nossos ouvidos, para que possamos estar atentos, apercebidos por tudo aquilo que será falado e será feito em nós por meio dessa palavra. Assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor para nós hoje, como vocês podem ver, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Nós vamos ler os versículos 13 e 14 e depois do 19 até o 26. Passamos a ler agora em nome de Jesus. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Glória a Deus por esta palavra.
pois é uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de redenção e uma palavra de conforto. Naqueles tempos, na cidade dos Coríntios, mais conhecido como Corinto, o apóstolo Paulo estava enfrentando falsos mestres que se introduziram, se intrometeram no meio dos fiéis, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, que se disfarçaram de cristãos, quando na verdade eram filhos do diabo, digno do inferno 2 vezes mais do que aqueles que eram por ele seduzidos. Porque entraram no meio do povo de Deus, se passando por sábios, se tornaram loucos, pois estavam apregoando, ensinando que não existia, que não havia ressurreição dos mortos. Eles ensinavam a doutrina da aniquilação. O que é isto? Morreu, acabou. Depois da morte não existia mais nada. Então, se assim era ensinado, não havia mais o temor do inferno. Porque se você morresse e acabou, já era apenas um sono eterno da alma, então que temor haveria de se servir a Deus e que temor haveria de um lugar de tormento chamado inferno, não é verdade? E assim o apóstolo Paulo, fazendo a defesa da fé, a defesa da doutrina, começou ensinando, defendendo a ressurreição dos mortos. Porque ele começou no versículo 3, se não há ressurreição dos mortos, ou de mortos, Cristo também não ressuscitou. Ele quer dizer o quê? Se não existia ressurreição, para que ensinar então que Cristo ressuscitou? Para que se ensinar que Cristo levantou dos mortos ao 3º dia? Para que se ensinar que havia uma esperança mesmo depois da morte? E Paulo diz mais prontamente, mais profundamente, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. O que quer dizer isso, meus irmãos? Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, a nossa pregação é sem efeito, a nossa pregação se tornou uma loucura, algo inútil, algo sem valor, algo não palpável, algo sem sequer ter esperança para nós. Porque se Cristo não ressuscitou, que esperança haverá para nós, irmãos? Que esperança há para nós se Cristo não ressuscitou? A nossa fé seria inútil, seria sem sentido, seria vã, seria algo ignóbil, seria algo obsoleto, sem estrutura, sem firmeza, sem convicção. Entenda, se Cristo não ressuscitou, se nós que não vimos a Cristo, se nós que não estávamos lá quando Ele ressuscitou, e se de fato Cristo não ressuscitou, de que adianta nós pregarmos a palavra do reino de Deus? De que adianta nós pregarmos de viver uma vida em santidade? Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se nós não ressuscitaremos, de que adianta viver uma vida de santidade? De que adianta viver uma vida de piedade, uma vida de amor, de caridade, uma vida de luta incessante contra o pecado, na verdade? Mas nós temos essa convicção de que Cristo ressuscitou. Por isso, no versículo 19, o apóstolo Paulo está dizendo aí, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que quer dizer com isto? Porque se Cristo morreu e ressuscitou e também nos ressuscitará no último dia, há para nós uma esperança. Mas se nós esperamos de Cristo só nessa vida, o que quer dizer? Se nós vamos viver aqui e morreu e acabou, nós somos os mais miseráveis homens. Muitos apregoam Cristo só para essa vida. Esta é a mensagem dos falsos profetas.
dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, dos falsos evangelistas, dos falsos reverendos, bispos, presbíteros e por aí vai. Porque eles se apregou a Cristo só para essa vida. Eles dizem que Cristo morreu para nos dar o melhor dessa terra. Porque eles dizem que o melhor dessa terra é nosso, que nós temos que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, o melhor relógio, o melhor celular, a melhor mansão, o melhor iate e por aí vai. Nós temos que ser prósperos, nós temos que ter o melhor dessa vida, porque eles apregou: se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí eles se preocupam só com esta vida aqui, não se preocupam com a ressurreição, não se preocupam com a vida eterna. Eles têm preparado as pessoas para reinar aqui na terra, e quem me dera eles reinassem nessa terra, mas eles não reinam, porque eles buscam coisas corruptíveis, eles buscam coisas que os ladrões cavam, roubam e minam, eles buscam coisas que as traças corroem e que a ferrugem destrói. Eles não buscam o reino de Deus e nem a sua justiça, mas eles só buscam as coisas que os gentios buscam nessa terra. Por isso eles são os mais miseráveis homens dessa terra, porque eles esperam de Cristo só para esta vida. Eles têm buscado de Cristo somente aquilo que brilha nos seus olhos, somente aquilo que o dinheiro pode comprar. Eles buscam casar-se, se dar em casamento. Eles buscam comer, beber e dormir, descansar e folgar a alma nessas coisas desprezíveis dessa vida. Por isso a Bíblia diz que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, se nós buscamos Deus somente para reinar aqui nessa terra, se nós buscamos a Deus somente para ter um bom carro, para ter um bom emprego, para ter um bom casamento, para ter um corpo saudável, curado, para ter apenas status nessa terra, nós somos os mais miseráveis e desprezíveis dessa terra. Porque eu quero que você entenda: se você busca Deus somente para ganhar dele as coisas materiais, quando o reino espiritual, quando o reino eterno se manifestar, você também será destruído na vinda do Senhor. Versículo 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, aleluia, e foi feito as primícias dos que dormem. O que quer dizer isto? A morte não conteu o nosso Cristo, a morte não teve domínio sobre o nosso Jesus Cristo, a morte não tinha nem poder para matar o nosso Jesus, porque está escrito: aquele que não for obediente a todos os preceitos desta lei, morrerá. Aquele que pecar, essa alma morrerá. E o nosso Cristo não pecou, o nosso Cristo não falhou, o nosso Cristo não errou em nenhuma fração de milésimo de segundo de sua existência como homem humano aqui nessa terra. Não houve sequer nenhuma fagulha de pensamento impuro no nosso Cristo. Ele amou a Deus de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, em todos os milésimos de fração de segundo em que andou por essa terra, e ainda o ama na vida espiritual a qual ele está assentado no trono. Então no nosso Cristo não houve pecado, nem em pensamento, nem em obras, nem em atitudes, nem por omissão nosso Cristo pecou, mas ele foi fiel em tudo e em todas as coisas. Por isso a morte não podia matar o nosso Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está o teu poder, ó morte? A palavra de Deus diz que a morte não podia matar o nosso Cristo. Mas em João capítulo 10 diz que eu espontaneamente me entrego para morrer. Cristo diz: eu espontaneamente dou a minha vida.
tem o poder para dar e tornar a tomá-la. Cristo tinha o poder para dar a sua vida pelos pecadores e também tinha o poder dado por Deus para reaver a sua vida, para retomá-la da mão da morte. Mas foi os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, foi o nosso orgulho, foi a nossa soberba, foi a nossa desobediência, foi a nossa oposição a Deus, o nosso ódio a Deus que matou o nosso Cristo. Mas está escrito no versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito a primícia dos que dormem. O que quer dizer isso? Cristo foi o primogênito dos mortos. Cristo foi o primeiro a se ressuscitar a si mesmo dos mortos. Ele foi feito as primícias do que dorme. O que quer dizer? Daqueles que morreram, Cristo foi o primeiro a ressuscitar a si mesmo. Porque ele tinha poder para se ressuscitar a si mesmo, porque esse poder foi dado por Deus. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados, vivificados em Cristo. Irmãos, entenda uma coisa. Assim como o pecado de Adão e Eva no jardim trouxe a morte, a miséria, a maldição a todos os homens, porque o próprio Deus falou que quando você, Adão, tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Eva, ao tomar do fruto e fazer uso fruto dele, comer desse fruto e entregar a Adão, e Adão também comer desse fruto, a morte entrou no mundo por meio disso, pela desobediência de um homem. Você pode imaginar que Deus seria justo, apesar dele ser justo, Deus seria justo ao aniquilar ali no jardim Adão e Eva, se assim ele quisesse. Porque Deus, ele simplesmente deu o mandamento, deu o decreto, deu a lei: se tocar nesse fruto, morrerás. Só o fato deles terem tocado no fruto já era para ser crime passível de morte. Adão e Eva tocam no fruto e não morrem, não é verdade? Fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. Espiritualmente eles morreram. Deus poderia ter aniquilado ambos ali, ter destruído a força motriz, a ignição da raça humana, os progenitores da raça humana, os pais da raça humana, poderia ter sido aniquilados de uma vez por todas por Deus. E Deus seria justo se fizesse isso. Mas como Deus é amor, como Deus é misericordioso, ele mata um cordeiro inocente. E assim cobre Adão e Eva com a pele desse cordeiro que ele mata no jardim. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Que Deus os cobre com a pele do cordeiro. Deus derrama um sangue do animal inocente, que não teve culpa do pecado de Adão e Eva. Deus mata um ser inocente, imaculado no lugar deles. Uma criatura que não desobedeceu a Deus, mas que era inocente do pecado de Adão e Eva, é morto no lugar deles. E assim Adão e Eva recebem da parte de Deus essa boa notícia, essas boas novas, esse evangelho de que eles não morreriam, mas que outro morreria no lugar deles. E assim, para nós, sabemos que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. O cordeiro inocente, o cordeiro que não tinha culpa, o cordeiro que não desobedeceu a Deus, foi morto em nosso lugar, para que através dele nós também recebêssemos vida. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 29, está escrito assim: Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, se fazendo igual a Deus. Mas Jesus respondeu e lhes disse: na verdade, eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vocês se maravilhem. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, nas sepulturas, ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador receberão a vida eterna, ainda que venham a morrer, a dormir nessa terra, ouvirão no último dia a voz do Filho de Deus e sairão das sepulturas e habitarão para sempre com ele de eternidade a eternidade. Mas aqueles que rejeitam, aqueles que negam, aqueles que não têm Jesus Cristo como seu Senhor, como seu resgatador, como seu redentor, como seu remidor, justificador, receberão a ressurreição da condenação e do desprezo eterno. Serão aniquilados para todos sempre. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Assim como Cristo ressuscitou primeiro ao terceiro dia e foi elevado aos céus, assim nós, os que temos essa confiança, essa esperança em Jesus Cristo, seremos também ressuscitados e encontraremos com Ele. Nós temos essa esperança firme no Senhor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança de que Ele nos ressuscitará, de que habitaremos com Ele para todo sempre. Aleluias. Glórias a Deus nas alturas. O apóstolo Paulo, quando escreve aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, ele nos dá uma palavra de conforto e esperança escrita assim. 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçam como os demais, como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer o quê? Que nós não encontraremos com o Senhor antes daqueles que morreram no Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Irmãos, essa é uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo. Ainda que nós venhamos não ver a vinda do Senhor com os nossos próprios olhos, antes daqueles que estiverem vivos no dia da sua vinda, se nós já tivermos partido, morrido com o Senhor, nós ressuscitaremos primeiro e depois os vivos serão arrebatados para juntamente com eles, nós os mortos ressuscitados e os vivos arrebatados, encontraremos com o Senhor nas alturas e devemos consolar uns aos outros com essas palavras. Versículo 24, de 1 aos Coríntios 15. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Irmãos, entenda algo. Antes da vinda do Senhor Jesus, antes de chegar o dia do seu retorno, antes de chegar o dia da manifestação da sua vinda com o seu reino, todos nós que estivermos vivos ainda para a vinda do Senhor, todos nós que estivermos aqui nessa terra, porque já está aproximando o dia do seu retorno, o dia da sua vinda, nós que estivermos aqui, talvez morreremos, talvez não veremos com nossos olhos a manifestação do seu reino na sua vinda, mas seremos ressuscitados. Essa é a nossa esperança. Mas ainda, como nós lemos aí, o império da morte, o império da potestade e força ainda reina. Ele ainda aniquila, ele ainda mata. Todos nós que estamos nessa terra estamos sujeitos à morte. E muitos de nós perdemos entes queridos, pessoas queridas. Mas se nós estamos no Senhor, se nós esperamos do Senhor para a ressurreição, todos aqueles que morreram no Senhor, nós encontraremos com Ele. Porque esta é a promessa do Pai, que todos aqueles que são seus filhos, todos aqueles que morreram, crendo firmemente, tendo essa confiança em Cristo, que ressuscita mortos, encontraremos com Ele. Porque essa é a promessa que Ele fez para nós. Porque ainda há um que deverá ser destruído, deverá ser aniquilado. Olha aí o versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. O que quer dizer isso? Por enquanto o evangelho do reino é pregado, por enquanto a palavra da salvação é anunciada, até que se completem o número daqueles que hão de ser salvos. Há um número exato da parte de Deus, nós não sabemos quantos. Diz a palavra de Deus que são como os grãos de areia da praia, são como as estrelas do céu, se é que nós podemos contar, porque Deus falou para Abraão: sai da tua tenda, saia do lugar de onde limita a tua visão, olhe os grãos da areia na beira da praia, conte-os se é que pode. Olha as estrelas que estão no céu, Abraão, conte-as, se é que pode contá-las. Assim será a tua descendência. Então nós não sabemos o número exato, irmãos. Nós não sabemos quantos milhões Deus salvará no dia da sua vinda. Por isso esse evangelho do reino é pregado, essa palavra de salvação é pregada. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. O que quer dizer? Quando tiver entregado todos aqueles que compõem o reino de Deus, todos os seus súditos, todos os seus servos, quando todos forem alcançados por essa palavra, então Cristo entregará este reino para Deus, ao seu Pai, e então será aniquilado todo o império, toda a potestade e força das trevas, porque convém que este reino das trevas, esse império e força das potestades das trevas reine, até que Deus, através de Jesus, haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, quando Cristo arrebatar, salvar todos aqueles que Ele tem que salvar, todos os inimigos de Deus
demônios, Satanás, anjos caídos e pessoas que não quiseram receber o Senhor serão colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será aniquilado é a morte. Então quer dizer, Satanás já foi destruído. Satanás já perdeu essa batalha na cruz do Calvário. Por isso ele ainda seduz e engana muitos, conforme está escrito mesmo. Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem é que está encoberto, cujo Deus deste século, que é Satanás, cegou-lhes o entendimento, para que não resplandeça, para que não brilhe, para que não sejam iluminados pela luz do evangelho e sejam salvos. Satanás cega os inimigos a tal ponto que eles não conseguem ver a esperança em Deus, que eles não conseguem se render ao amor de Jesus Cristo, e assim serão entregues para ser destruídos no fim. Mas nós, os que cremos em Deus, os que temos a esperança firmada, fundamentada, alicerçada em Jesus Cristo, que é a rocha, nós não seremos abalados. Nós permaneceremos, porque nada pode nos afastar de Cristo. Nada pode roubar de nós essa esperança. Nada pode destruir a nossa firme fé em Deus. Porque Paulo também escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31 ao 39, é com esta palavra que eu quero finalizar essa mensagem. Paulo escreve assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode abalar a fé daquele que foi salvo por Cristo. Cristo nos mantém de pé. Cristo é que nos dá essa confiança, essa confirmação de que nele nós temos vencido em tudo, em todas as coisas, porque é Ele que nos escolheu, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos mantém firmes. Nada pode nos abalar, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, se Cristo já te salvou, não se preocupe. Você está salvo para sempre, porque Ele te dará toda a força, Ele te fará manter firme de pé, Ele te fará andar em santidade, Ele te fará andar em retidão, em temor do nome dEle, Ele te fará andar em constante arrependimento do pecado, porque essa é a promessa que Ele nos faz, a promessa de que Ele confirmará, Ele terminará a obra que Ele começou em nós. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nessa hora. Grande Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, sabemos, reconhecemos, temos a certeza de que não merecemos nada vindo do Senhor, porque nós somos falhos, nós somos fracos e pecadores, mas mesmo assim, sem merecer, o Senhor escolheu nos amar, o Senhor escolheu entregar seu Filho por nós, o Senhor escolheu aniquilar o seu Filho naquela cruz do Calvário,
para que através dele nós fôssemos comprados com este sangue de Deus, com este sangue puro, que nos purifica de todo o pecado, de toda iniquidade, e que através desse sangue nos fortalece para andar firmes em santidade, em retidão e em amor, amando o próximo como a nós mesmos e amando o Senhor sobre todas as coisas. Agradecemos ao Senhor pelas suas misericórdias e agradecemos ao Senhor porque nós temos um Redentor, um resgatador, e nós cremos que o Senhor vive e nós também viveremos. Agradecemos ao Senhor por esta palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Eu te abençoo, amados, em nome de Jesus Cristo. Creia que Ele em breve voltará para nos buscar, para estarmos com Ele e habitarmos com Ele para todo sempre, de glória em glória, de eternidade a eternidade.